Olá, meu querido amigo, seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo dessa aula de degustação, uma introdução à teologia dos evangelhos que eu preparei para você, para abençoar a sua vida. Mas antes de eu dar essa aula de introdução, deixa eu me apresentar primeiro. Eu me chamo Saulo Vieira, sou teólogo, especializado em teologia do Novo Testamento, professor de história e também trabalho no ensino religioso há mais de uma década e tenho aí contribuído para o crescimento tanto do conhecimento e também espiritual de cristãos, seja de líderes ou cristãos leigos, todos aqueles interessados em querer aprender um pouco mais das Escrituras. Você que não me conhece, tem aqui minha rede social, @pr.saulovieira, lá também eu coloco algumas informações acerca dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos. De vez em quando faço algumas postagens ali referentes a isso. E se você quiser também assistir algum conteúdo no YouTube, Pastor Saulo Vieira Oficial, também tem lá bastante conteúdo para abençoar a sua vida. Mas se você chegou até aqui, é porque você clicou e está interessado em querer saber um pouco mais sobre a teologia dos evangelhos. E essa aula de degustação que eu preparei para você é para te introduzir no que é que você vai aprender, o que esse curso de teologia dos evangelhos tem para apresentar para você, que tipo de conteúdo esse curso ele quer me oferecer. Então é por isso que você está aqui. Então vamos lá para a nossa aula? Bom, primeira pergunta que a gente precisa fazer, tá? Como ler os evangelhos? Como é que eu leio os evangelhos, São 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas. E a pergunta que a gente vai fazer, o que é que a primeira pergunta, o que esses evangelhos fazem? Eles falam sobre o quê? A grosso modo, os 4 evangelistas, eles falam acerca da biografia de Jesus, nascimento, ministério, morte e ressurreição. Esse é o tema base ali que os 4 evangelistas falam, tá? Uma segunda pergunta. Então, por que 4? Se eles falam acerca da mesma coisa, para que 4 evangelistas? E aqui que está a grande questão. E é aqui o ponto que a gente precisa avaliar para a gente ler os 4 evangelistas dentro de uma perspectiva que eu vou ensinar para vocês no curso de teologia do Novo Testamento. Então, aqui, nesse primeiro momento, essa pergunta é muito importante. Como eu leio os evangelhos? Como que eu leio? As biografias antigas, elas eram escritas para serem lidas de forma completa. E não se esperavam, Não se esperava que o leitor pulasse de uma passagem para outra, como é comum a gente fazer nos dias atuais. Como que a gente lê hoje os evangelhos? Hoje a gente tem versículos, capítulos, a Bíblia isso foi anexado ao longo da história, nos textos da Bíblia, para facilitar a nossa leitura. Entretanto, no início não era desse jeito, tá? Então, hoje nós temos palavras-chave, hoje a gente tem concordâncias. Você está lendo um texto aqui de Mateus, e aí tem uma palavra, ou aquele texto, ele vai aparecer num outro evangelho, então ele acaba te fazendo um link ali, tudo bem? Então hoje você lê dessa maneira salteada, tá? Devido às informações que a gente possui nos dias atuais. Entretanto, nos dias dos evangelhos, os 4 evangelhos, eles foram escritos separadamente, para públicos distintos e com o propósito de serem lidos nos próprios termos antes que o leitor começasse a ler outra narrativa da vida de Jesus. Ou seja, cada evangelista ele vai possuir uma espécie de fluxo de pensamento. Cada evangelista tem um fluxo de pensamento. Então, Mateus, ele tem um fluxo de pensamento, Marcos tem o seu próprio fluxo de pensamento, Lucas também, e João também vai ter seu fluxo de pensamento. Lembre-se, pense comigo. Cada evangelista escreveu em um período diferente. Eles não sentaram todos juntos no mesmo lugar, no mesmo momento, e
relataram acerca da biografia de Jesus. Eles escrevem para pessoas diferentes, públicos diferentes, ambientes diferentes. Então, no mundo antigo, você respeitava o fluxo de pensamento que cada evangelista tinha. E isso era muito importante para o mundo do tempo antigo. Por quê? Acompanha comigo no slide que eu coloquei para você aí. Ó, embora hoje a gente tenha o costume de falar em ler os evangelhos, a maioria das pessoas na antiguidade os teria ouvido. Por quê? Porque muitos não sabiam ler. Os poucos que tinham dispunham dos recursos financeiros para obter os próprios livros, né? Ou seja, nesse aspecto, então, é mais comum a gente falar, a gente se referir às pessoas que mais ouviam do que liam. Porque o acesso à leitura no mundo antigo era custoso, era caro. Geralmente os homens sabiam ler, né? E nem todos, né? Principalmente entre os estrangeiros. Ler era custoso, ler era caro. Então, na maioria das vezes, o leitor, o orador, o pastor, o responsável pela comunidade é que sabia fazer a leitura, ok? Então, respeitar o fluxo de pensamento de cada evangelista era importante. Por quê? Se eu escrevo para um grupo de pessoas diferente, num ambiente diferente, é óbvio que aquela narrativa daquele evangelho, ele vai ter um fluxo de pensamento. Então, é isso que eu quero propor para vocês nesse nosso curso de evangelhos. Nós vamos avaliar o fluxo de pensamento de cada evangelista. Qual é o fluxo de pensamento de Mateus ao escrever a biografia dele, de Jesus? Qual é o fluxo de Marcos? Qual é o fluxo de Lucas e qual é o fluxo de João? Ok? Então, partindo desse princípio, nós vamos fazer essa investigação para quem é que eles escreveram, ok? Qual era o ambiente histórico, qual era o ambiente cultural, como é que Mateus quis compartilhar a biografia de Jesus, que objetivo ele tinha para quem ele escreveu, fazia toda a diferença. Qual é o objetivo do Marcos? Qual é o objetivo do Lucas? Qual é o objetivo do João? Então, é isso que nós vamos avaliar os nossos encontros nesse curso que eu preparei para você, para abençoar a sua vida e para você ter acesso a esse tipo de conhecimento, porque isso vai te auxiliar, vai te ajudar não só você entender primeiro para você, depois compartilhar conhecimento. Talvez você seja um professor da EBD, talvez você seja um pregador do evangelho e você saber essas coisas é muito importante para que a mensagem seja transmitida com clareza. Talvez, professor, eu não sou professor de escola dominical, eu também não sou pregador do evangelho, enfim, não tem problema. Esse curso também é para você. Por quê? Porque você vai conhecer para você primeiro, ok? Até para você pregar o evangelho para alguém, na escola, na faculdade, né? Na fila do pão. De repente você abre uma oportunidade de você falar do evangelho para alguém, você precisa ter um mínimo de conhecimento do que daquele texto significa. E são palavras de Jesus, então elas são muito importantes. Então, esse nosso curso ele vai caminhar dentro dessa perspectiva, ok? Dentro dessa perspectiva. Por um exemplo, quando nós lemos uma narrativa ou história bíblica, a gente precisa descobrir o ensinamento ou os ensinamentos que o autor desejava enfatizar para o público. Olha para mim aqui, olha que coisa importante. Lembra, quem escreve para alguém, ele deseja compartilhar uma mensagem. E eu preciso discernir qual é a mensagem que o evangelista tentou comunicar com a comunidade para que ele escreveu. Aí você vai me perguntar, mas professor ou pastor, você não está dizendo que os 4 evangelistas são uma biografia acerca de Jesus? Eles não falam do mesmo assunto? Né? Sim e não. Eles falam do mesmo assunto, é o mesmo Jesus, mas a forma que ele entrega, a forma que ele comunica, o foco que cada evangelista vai dar acerca de Jesus vai ser diferenciada. Por quê? Por causa do propósito que ele tem para ensinar para o seu primeiro leitor. A gente precisa entender que cada evangelista desse teve o seu primeiro leitor.
E é entendendo, enxergando o primeiro leitor que eu vou começar a entender um pouco melhor o que as Escrituras têm para nos ensinar. Então, partindo desse princípio, a gente vai aplicar o Evangelho para a nossa vida, colocando-se no lugar do autor. Então, nós temos que permitir que a linguagem vívida de Jesus nos impacte da mesma maneira que fez com os primeiros ouvintes. Então, esse método de ensino eu preciso entender como foi que os primeiros ouvintes receberam a mensagem. E para eu entender isso, eu preciso entrar no ambiente histórico, no ambiente cultural e analisar e avaliar os textos, a construção do pensamento, para que eu possa entender. E só assim, eu entendendo como o primeiro leitor recebeu aquela mensagem, que eu vou conseguir fazer a ponte para chegar nos dias atuais e a gente aplicar o evangelho para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Sendo assim, nós vamos chegar na última parte, ok? Aplicando o evangelho nos dias de hoje. Então, mas antes de compreendermos a maneira que os ensinamentos de Jesus se aplicam à nossa situação, precisamos entender o que ele disse lá na Palestina, no primeiro século, e qual sentido pretendeu dar às suas palavras. Por um exemplo, deixa eu dar aqui um spoiler para vocês da nossa aula aqui, tá? Que você vai receber lá um conteúdo inteiro dos evangelhos, tá? E tem uma aula bônus para você também, para te abençoar. Tem um panorama da teologia de Atos dos Apóstolos. Esse você vai receber de bônus, adquirindo o curso Teologia dos Evangelhos. Você vai receber uma aula bônus da teologia de Atos dos Apóstolos. Mas deixa eu só te dar um spoiler aqui da nossa aula. Por exemplo, quando João Batista ele fala para Jesus o seguinte: eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés, né? Porque ele é maior do que eu. Ele vem antes de mim, né? Ele, na verdade, né? Recapitulando, ele diz: ele vem depois de mim, mas é antes de mim. Tá falando da divindade dele, né? Mas eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. Quando você lê esse texto aqui no século XXI, fala, mas que é isso? Tirar a sandália do pé? A gente é ocidental, nós não temos esse costume de tirar a sandália dos pés de ninguém. Mas no mundo antigo, no mundo oriental, quando você recebia alguém na sua casa, você tirava as sandálias dos seus pés e lavava os pés daquela pessoa, ok? E geralmente isso era a função do servo ou a função de um escravo. Olha só, quando João está dizendo, eu não sou digno de tirar a sandália dos seus pés, João Batista ele está inventando, criando uma camada social que não existia, porque a camada social mais baixa ali ou era do servo ou era do escravo. Quando ele diz, eu não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés, ele está dizendo, olha, eu não sou digno nem de ser escravo dele, ou seja, eu sou menos do que um escravo, ou seja, não existia menos que escravo. O escravo era a camada social mais baixa de uma sociedade. Então, esse exemplo, que é um exemplo bem simples, e muitos outros exemplos baseados no aspecto histórico-cultural, eu vou apresentar para vocês ao longo do curso de Teologia do Novo Testamento, ok? Esse é só um aspecto básico, para a gente tentar entender um pouco melhor a mensagem que nos foi transmitida, a brilhante mensagem dos evangelhos, ok? Então, nesse primeiro momento, eu estou te preparando para a gente estudar junto o Novo Testamento. Qual é o fluxo do pensamento de Mateus? Qual é o fluxo do pensamento de Marcos? Qual é o fluxo de pensamento de Lucas? Qual era o fluxo de pensamento do João? Qual é a teologia de cada um deles? O que ele quis passar de mensagem? O que ele quis passar de entendimento? E como eu interpreto isso nos dias atuais? Então, para isso, eu te convido a vir comigo no curso de Novo Testamento, né? Não o Novo Testamento inteiro, mas o curso do Novo Testamento baseado nos Evangelhos. Então, eu convido você. Então, não perca tempo. Aí embaixo deve ter algum botãozinho, né? Se inscreva agora, ou eu quero acessar agora. Faça isso, né? Um preço acessível aí para você. Todo esse conteúdo que eu preparei para você ao longo de muito tempo, de décadas de ensino, décadas de estudo, né? Reunindo informações. E eu preparei para você de uma forma
uma linguagem acessível, uma linguagem simples, sem ser simplista, mas uma linguagem que você vai entender, né, essa brilhante teologia dos evangelhos. Então, não perca tempo, clique no link que está aqui embaixo, deve estar aqui embaixo ou em cima, aí na página que você está acessando, e faça lá sua inscrição, você vai receber o curso totalmente ali na sua plataforma, na plataforma da Hotmart. O curso é totalmente enviado para você. Ele vai ser para você um curso onde você vai ter acesso vitalício nesse curso, ok? Você também vai ter 7 dias. Ah, comprei o curso, vi que não era aquilo ali, tá. Você vai ter 7 dias também. Você recebe seu dinheiro de volta tranquilamente, tá? Então, eu te convido, te espero lá para a gente estudar juntos a teologia dos evangelhos, ok? Deus abençoe sua vida. Bora lá, hein? Graça e paz.